por que você precisa ser uma autoridade para o seu filho. Hoje eu quero trazer aqui para vocês 5 benefícios que o exercício da autoridade paterna e materna trazem na vida dos filhos. Meu nome é Simone Fusaro, eu sou fonoaudióloga, educadora e orientadora familiar. E aqui no canal eu trago muito conteúdo para vocês sobre uma boa formação para os filhos. Então, falar de autoridade hoje é um tema bastante polêmico, né? Muito se fala e se pensa e se prega a respeito da autoridade, do uso da autoridade na educação dos filhos. E por que é tão polêmico assim? É polêmico porque a gente confunde autoritarismo com autoridade. É polêmico porque ao longo dos séculos, todos os movimentos que foram acontecendo, a Revolução Francesa, os desdobramentos dela, né? A Escola de Frankfurt e tudo isso foi promovendo uma destruição dessa ideia da autoridade. Então, não à toa, nós temos hoje uma crise mundial de autoridade, não somente no seio da família, mas também passa por uma pobreza de imaginário, porque a gente consome muitos conteúdos, novelas, séries, desenhos infantis, e isso vai transformando o nosso imaginário, vai nos contaminando e vai trazendo uma dificuldade grande para que a gente possa exercer a autoridade de fato e de maneira produtiva e positiva no processo educativo dos nossos filhos. Por isso eu quero falar aqui para vocês sobre esses 5 pontos que são benefícios que o exercício adequado da autoridade dos pais vai trazer para a vida dos filhos, tá certo? Então me acompanha aqui e presta atenção. O primeiro benefício, gente, é a segurança da criança. Entendam o seguinte, a criança, ela chega ao mundo como um estrangeiro. É como se nós estivéssemos indo para um outro país desconhecido. A gente não conhece a língua, a gente não conhece nada, relevo, arquitetura, cultura, costumes, nada. Então nós vamos precisar de alguém que nos conduza, que nos oriente, que nos guie, que nos diga como que funciona aquele lugar. E é esse o nosso papel na vida das crianças. Então, quando os pais exercem essa autoridade, quando os pais orientam, determinam, conduzem, tomam as decisões pela criança que ainda não tem condições de decidir, eles vão oferecer para a criança uma segurança. Muito embora, muitas vezes, a criança se rebele quando os pais decidem ou quando os pais orientam, isso faz parte do processo de crescimento. Isso faz parte da estrutura neurológica, da capacidade da criança nesse momento. Mas no fundo, no peito, ela tem aquela sensação gostosa. Cuidam de mim. Meu pai e minha mãe cuidam de mim. Estou segura. Então o primeiro benefício é esse. A criança se sente mais segura. Lembrando que a segurança da criança tem muitos desdobramentos. Em segundo lugar, a nossa criança vai ser criativa. Sim, ao contrário do que muitas teorias por aí dizem, né, que você precisa deixar a criança livre, não colocar limites, não exercer autoridade desse modo, tal, porque a criança vai perder a capacidade de ser criativa, de ser espontânea, de ser livre. Isso não é verdade. Gente, até um próprio dito popular fala assim, ó, a necessidade é a mãe da criatividade. Então veja só, quando a criança tem pais que a orientam e que colocam limites claros, limites que protegem a criança, são necessários para que essa criança não corra riscos, para que essa criança não corra riscos não somente físicos, né? Às vezes a gente pensa só na integridade física da criança, que é muito importante, não tem dúvida, mas a gente também tem que pensar na integridade psíquica, na integridade emocional. E quando o limite é bem colocado, quando a autoridade é bem exercida, a criança recebe esses limites e, a partir deles, cria, encontra saídas, busca soluções. E isso é muito importante. Isso vai fazer com que seu filho se torne uma pessoa mais criativa. Terceiro ponto importante. A autoridade dos pais
forja o caráter dos filhos. Entendam isso. Um dos benefícios do bom uso da autoridade é a formação de um caráter forte. Entendam que o caráter da criança, ele vai ser formado. Ele vai ser bem ou mal formado. A pessoa vai ter um caráter. Então a gente às vezes fala assim, fulano não tem caráter. Não é verdade. Ele tem um mau caráter. Ou ele pode ter um bom caráter. A autoridade dos pais vai forjar esse caráter. Por quê? Porque com a nossa autoridade, quando nós transmitimos adequadamente as orientações, os princípios, colocamos os limites e vamos, ao longo do tempo e do crescimento da criança, tendo boas conversas orientadoras, nós estamos ensinando para os nossos filhos o certo e o errado. Nós estamos transmitindo os valores. Nós estamos ajudando os nossos filhos a formarem os critérios. Por que a criança pequena não é capaz de escolha? Porque ela não tem critério. Ela vai ser movida por impulso, ela vai ser movida por desejo. E não necessariamente porque ela identifica um bem naquilo que ela está escolhendo. Então, com a nossa autoridade, nós vamos forjar um caráter forte, um caráter bem formado. Vamos construir ali a possibilidade de que o nosso filho, ao longo do seu crescimento e depois durante a sua vida adulta, seja capaz de fazer boas escolhas. Então esse é o terceiro ponto. Vamos para o quarto ponto. O uso adequado da autoridade dos pais vai permitir aos filhos que eles sejam pessoas verdadeiramente livres. Gente, do mesmo modo que nos falta clareza sobre o conceito da autoridade, também nos falta muita clareza hoje em dia sobre a verdadeira liberdade. Muitas vezes, nós acreditamos piamente que a liberdade é eu poder fazer o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Tá certo? É eu seguir os meus desejos, eu seguir os meus impulsos. Isso é o ser livre. Então eu seria livre quando? Eu quero comer tal coisa, eu como, eu quero trabalhar, eu trabalho, eu não quero trabalhar, eu não trabalho, eu não quero comer, eu não como. E acontece que isto, na verdade, não é liberdade. Isso é escravidão, porque eu sou escrava dos meus impulsos. Eu não consigo agir movido por um propósito maior que não seja aquele impulso imediato. Então, quando uma criança tem pais que exercem autoridade, que ensinam critérios, que formam caráter, ela vai ser mais livre, porque ela vai poder fazer as escolhas movidas por critérios bem formados e não simplesmente por desejos, por impulsos, porque agora eu quero. Então, esse é o quarto benefício. E o quinto benefício, muito importante, tornar a nossa criança um adulto forte, capaz de enfrentar adversidades. Então veja só, quando eu tenho pais que de fato exercem uma autoridade, são referência, se apresentam como modelos de luta, de busca de virtudes, de vivência de valores, que me inspiram, porque a verdadeira autoridade, ela atrai, ela inspira, ela é coerente, né? Então, quando eu tenho esta presença paterna e materna, que são essa autoridade na minha vida, elas me conduzem a ter uma vida mais plena, a enfrentar as dificuldades e as adversidades com mais fortaleza, com capacidade de superar, de integrar essas experiências que não são tão boas à nossa vida, à nossa personalidade e tirar delas conhecimento, tirar delas possibilidades e não simplesmente a gente ficar derrotado diante de uma adversidade. Aqui eu estou tratando esse assunto de um modo assim rápido, mais superficial, mas eu quero te convidar para participar da aula magna que eu vou dar no dia 2 de setembro às 20 horas, com o tema Filhos Bem Educados, Adultos Fortes e Maduros. Vai ser um evento online e gratuito.
Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você se inscrever e eu vou te esperar nessa aula, tá bom? Tenho certeza que você vai descobrir a importância de saber exercer bem a autoridade na vida do seu filho.